Amém? Quantos estão preocupados aqui? Ansiosos? Com alguma coisa? Tenso? Preocupado? Ansioso? Angustiado? Com medo? Inseguro? Acredito que todos nós. Eu também estou. Eu também estou. Mas, queridos, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, como sempre teve, e vem falando nesses meses todos. Lembram-se das mensagens que Deus já tem trazido para nós sobre tempestades? Lembram-se das tempestades? Deus continua falando. Está no ponto aí esse louvor, para a gente ouvir a primeira parte? Ouça essa letra nesta manhã, enquanto a gente abre a Bíblia aqui, Isaías 34 e depois Isaías 40. Já deixa a sua Bíblia aberta. Isaías 35 e depois o 40. Mas presta atenção nessa letra. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando você clama o seu nome. E Ele então virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos: não perca a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. E Ele então virá. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Amém? Você está cansado, aflito, angustiado, ansioso, às vezes até não tem dormido direito, por algum problema com você, com sua família, no trabalho, problema na área da saúde, problema na área financeira, problema do seu país, problema do mundo. Deus está dizendo: diga ao cansado, ao aflito, ao desesperado, ao medroso, ao que está inseguro, para não temer, porque eu estou vindo para salvar. E que salvação é essa? Salvação de corpo, alma e espírito. Deus é perfeito e completo. Queridos, domingo passado nós tivemos ministrando lá
na igreja da pastora Fátima, e falamos sobre quem é o seu Deus. Você conhece o Deus que você serve? Quem é o seu Deus? Você o conhece? O que Ele tem feito por você? O que Ele tem feito por sua vida? O que Ele pode fazer por sua vida? Por sua família? Por seus problemas? Deus quando se fala em Deus, é um ser que seja maior que o ser humano, mais poderoso do que o ser humano, ilimitado, porque o ser humano é limitado, e Deus tem que ser alguém ilimitado, que pode tudo, que sabe tudo, que tem todo o poder. Isso é Deus. Porque um ser igual a você não é Deus. Um ser limitado igual a nós, fraco igual a nós, não é Deus. Deus é alguém sobrenatural, grandioso, que quando o humano chega e fala, não tem mais nada a fazer, ele possa dizer, agora é que eu vou começar a fazer. Eu vou mudar toda essa situação. Ah, mas é impossível. E ele vai dizer, mas para mim não existe impossível. É isso que é Deus. Qual o seu Deus? E lá a gente, na meditação da semana passada, nós vemos os discípulos lá no João 14 falando para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus estava falando que ia morrer, que ia ser preso, ia ser condenado, ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, e os discípulos iam ficar sozinhos. Jesus estava falando de momento de tempestade, de momento de turbulência que ia acontecer, preparando os discípulos, e falando, não se perturbe, não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para você, vai ter momento de turbulência, mas eu vou preparar lugar de descanso. Lugar de descanso. Jesus começa a preparar os discípulos para as turbulências que eles iam passar, e os discípulos falam, Senhor, o Senhor está falando toda essa história aí, mas se o Senhor mostrar Deus para nós já é o suficiente. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus olha para os discípulos e fala, espera lá, eu estou há 3 anos e meio com vocês, fazendo milagres, fazendo tanta coisa, e vocês estão dizendo, mostra o Pai para mim? Você não me conhece ainda? Você quer ver Deus? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Espera lá, eu estou com vocês, vocês não conhecem. Você está perguntando para mostrar o Pai para vocês, mostrar Deus para vocês? Vocês não entenderam ainda que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Que quando você olha para mim, Jesus dizendo, você olha para o Pai? Porque eu e o Pai somos um. Vocês não estão me vendo? Estamos. Então, se você está me vendo, você está vendo Deus. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Segunda coisa, as palavras que eu falo para vocês, não falo de mim mesmo, mas o Pai é que fala através de mim. Tudo que eu falo para vocês, não sou eu que estou falando, Jesus dizia, mas é o Pai que está em mim, que fala com vocês. Terceira coisa, os milagres que eu faço, que vocês têm visto ser feito, cego enxergar, aleijado andar, mortos ressuscitar, todos esses milagres. O milagre dos pães para a multidão, sabe o que é isso? É o Pai que opera através de mim, faz os milagres. E como é que vocês estão dizendo? Mostra-nos o Pai. Qual o seu Deus, querido? Qual o seu Deus? Qual o seu Deus? Você conhece o seu Deus? O Deus que você diz que acredita e que você segue, você o conhece? Qual o tamanho dele? Qual o poder dele? Qual a grandeza dele? Nós vimos lá também que, lá em Atos, Paulo chega em Atenas, uma cidade idólatra, cheia de templos e cheia de altares, construída aos deuses daquela época. E Paulo, curioso, entra lá, olha todos aqueles altares e encontra no meio de todos aqueles altares, todos os altares estavam escritos ao Deus fulano, ao Deus beltrano e ao Deus ciclano. Mas tinha um que não tinha nome nenhum, um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus desconhecido que vocês
adora sem saber, botaram o nome aí. É o Deus que eu falo, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu sigo. E aí Paulo começa a falar sobre Deus lá em Atos 17. Esse Deus é o que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Esse Deus é o que fez de um só todos os seres humanos do planeta. E esse Deus que eu estou falando para vocês, Ele é o Deus que nos dá a vida, a respiração, o fôlego de vida, a respiração, é o Deus pelo qual nós nos movemos, é o Deus pelo qual nós existimos e é o Deus pelo qual nós vivemos. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele pelo qual o ser humano respira. O Deus verdadeiro é aquele que está dando fôlego de vida para mim e para você. Esse é o Deus verdadeiro. Eu e você só respiramos porque Ele nos dá o fôlego de vida. O Deus verdadeiro é aquele que nós só nos movemos, só andamos, só movemos os nossos braços, só movemos os nossos olhos, só ouvimos, só falamos, porque Ele existe e Ele é quem nos dá essas condições de fazer assim. É o Deus pelo qual nós nos movemos. O Deus verdadeiro é aquele pelo qual nós existimos. 8h30 da noite, no Clube de Dança de Paulinha, Avenida Brasil, 1200, Vila Bresciani. O Deus verdadeiro é aquele pelo qual nós vivemos e existimos, queridos. O ser humano existe porque existe um Deus cuidando de tudo. Querido, Paulo disse ainda que o Deus da Bíblia, o verdadeiro, é o que criou todas as coisas, mas não só o que criou, Ele sustenta todas essas coisas. Ele sustenta. O planeta existe porque Deus existe e sustenta. O sol nasce aqui, esconde lá de tarde, porque Deus está no controle de tudo isso. Os planetas, a lua, a terra girando, o ar para você respirar, os animais. Lá em Romanos, Paulo fala que Deus se revela pelas coisas criadas, e que nenhum ser humano vai ser indesculpável diante de Deus e dizer: Deus, eu não conhecia o Senhor, eu não sabia quem o Senhor era, e eu não sabia que o Senhor existia, porque Paulo diz lá, que Deus se manifesta pelas coisas criadas. Céu revela que Deus existe. Quando você olha para o céu, você deve lembrar, isso aí existe, porque existe um Deus que criou tudo isso aí, e que está sustentando tudo isso aí. Quando você olha para os planetas criados, você tem que entender que isso existe e funciona, porque tem um Deus que controla tudo isso, senão virava um caos. Os animais revelam Deus, as plantas revelam Deus. Por quê? Cada um com a sua grandeza e sabedoria própria e capacidade própria. Cada planta com sua natureza, seu tipo de fruta, sua cor, seu tipo de folha, seu tipo de tronco, sim ou não? Cada uma. Cada ser humano revela a grandeza de Deus, cada ser humano pensa diferente, comportamento diferente, semblante diferente, semelhança diferente. Você já viu dois seres humanos igual? Deus é a razão de tudo isso. Mas nós esquecemos desse Deus tão grande, nos tornamos tão incrédulos, que achamos que o planeta existe por causa de nós, e nós existimos por causa de nós, e nós abandonamos esse Deus, viramos as costas para Ele, e daí vem o problema. Na semana passada lemos a história de Gideão. Ele e o povo de Israel estavam vivendo em covas, vivendo em caverna, escondido em cova e caverna. Se quisesse comer, tinha que levantar de noite, colher alguma coisa, correndo e levar dentro da caverna, porque os inimigos chegavam, levavam tudo que era deles. Os inimigos tinham chegado, tinham levado ovelha, tinham levado boi, tinham levado os animais, tinham roubado tudo que eles tinham, porque eles tinham abandonado Deus. Queridos, talvez o Brasil tenha vivido em cavernas,
talvez milhões de brasileiros e até milhares de cristãos estão vivendo em caverna, dentro de buraco, uma vida miserável, porque Deus, o altar de Deus, está lá. Se existe, muitos nem tem mais o altar de Deus, e os que tem está lá, sem nome nenhum, não é cultuado, não é adorado, não é reverenciado, não é respeitado e não é obedecido. E depois, quando a gente cai na caverna, no buraco, e as coisas viram tudo de ponta cabeça, a gente fica querendo achar culpado. Ah, o culpado é alguém da família, o culpado é o patrão, o culpado é a esposa, o culpado é o marido, o culpado é os pais, o culpado é o governo, o culpado é nós que nos afastamos de Deus. Mas, queridos, esse Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo, Ele chega para nós e diz: ó, você está aflito, você está desesperado, você está com medo, por causa das turbulências que você está passando, por causa das tempestades na sua vida, por causa dos problemas da sua família, da sua vida, do seu país, da sua cidade, você está aflito por tudo isso. Sabe o que Ele diz para nós? Olha só, Isaías 35, 3 e 4, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos que estão tremendo, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos que estão tremendo, com medo, dizei aos turbados ou aos perturbados, aos aflitos, aos desesperados, aos ansiosos, dizei aos turbados e perturbados, esforçai-vos, não temais, porque o vosso Deus virá, e virá com vingança, virá com recompensa de Deus Ele virá, e vos salvará. E essa letra que nós ouvimos é desse texto. Ele virá com salvação. Dizei aos fracos, as mãos fracas, os joelhos tremendo, aos aflitos, dizei aos turbados de coração, não temas, esforçai-vos, creia, porque o vosso Deus virá com vingança, virá com recompensa, virá com salvação. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto vai ter água, e no ermo, a terra seca se transformará em tanque, e a terra sedenta em manancial de águas, e nas habitações onde havia chacais, haverá ervas, canas e junco, e haverá um caminho alto, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão o caminho. Essa é a palavra de Deus essa manhã para nós. Queridos, nós temos um Deus poderoso, Criador de tudo isso, e chegou e está chegando o tempo de viver pela fé. Ou nós nos convertemos, voltamos para Deus e nos acertamos com Ele, e andamos com Deus e confiamos nele, ou a casa de muita gente vai para o beleléu. Queridos, é daqui para pior. E não adianta ficar desesperado e querer passar o ano jejuando por tudo isso aí. Não adianta. O que a gente espera de um mundo que não quer saber de Deus? Que nem acredita, que zomba de Deus. Então vemos lá esse vírus destruindo a Europa. A Europa fechou todos os templos e a igreja, e persegue os cristãos, não quer saber de Deus, zomba de Deus. E você quer o quê? Nós queremos o quê? Viramos as costas para Deus e nós queremos o quê? Bênção. Mas, por outro lado, Deus está dizendo, eu venho, veja que Ele diz, eu venho com vingança
e venho com salvação. Deus vem com duas coisas. Ele se manifesta para trazer vingança para quem está brincando com Ele e zombando dele, e salvação para quem está buscando Ele e se agarrando a Ele. Agora nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida: juízo ou bênção, salvação ou destruição. Ele vem com vingança e juízo, e Ele vem com salvação. Não nos enganemos, queridos. Não nos enganemos. Agora Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, e que a sua iniquidade está sendo expiada, e que já recebeu o dobro da mão do Senhor, por causa dos seus pecados. Diga para Jerusalém que eles já pagaram o preço por causa dos seus pecados. Muito sofrimento, muito cativeiro, muita desgraça em países estranhos, mas agora eu estou vindo com salvação. Eu estou vindo com salvação. Se você pegar a história que o povo estava no exílio, no cativeiro, vivendo uma vida miserável, escravo, trabalho forçado, passando fome, por causa da desobediência, Deus tinha trazido juízo sobre eles, mas agora Deus está dizendo: eu estou trazendo salvação. Dizei para o meu povo, consolai a eles e dizei para eles: a malícia, o pecado, a iniquidade está sendo acabada, está sendo expiada, porque eu estou trazendo salvação. E na cruz do Calvário, Ele trouxe salvação na pessoa do Filho. Sim ou não? Sim, na pessoa do Filho. Trouxe expiação de pecados, trouxe redenção do pecado, lá na cruz. Mas nós temos que olhar para a cruz e crer e aceitar e dizer: Deus, eu quero ser perdoado, purificado, transformado, liberto. Bradai para Jerusalém, para o meu povo, que o seu pecado está sendo expiado. Naquela época, Deus disse isso, mas depois Deus manda Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas nós temos que crer, nós temos que aceitar, nós temos que segui-lo, nós temos que querer sair do mundo, sair do pecado, nós temos que querer andar com Deus. O Salmo 91, as pessoas deixam aberto nas suas casas, mas não adianta nada deixar aberto, porque o capítulo 1 já diz: aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, vai descansar, vai ser protegido. Mas é para quem mora com Deus, é para quem habita no esconderijo. Começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, aquele que anda com Deus, aquele que obedece, aquele que gasta tempo com Deus, ele vai descansar na sombra do Onipotente. É para gente compromissada com Deus que Deus tem livramento. Deus tem salvação para gente compromissada. Consolai o meu povo, dizei para ele que o pecado está sendo expiado. Voz do que clama no deserto. E aqui é um simbolismo do profeta João, falando de Jesus Cristo. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Prepara o caminho para andar com Deus, endireita as veredas, porque todo vale será exaltado. O vale, quem está embaixo vai subir, mas todo o outeiro vai ser abaixado. Quem estiver lá em cima, no orgulho, na arrogância, Deus vai jogar lá embaixo. Mas quem estiver lá embaixo, Deus vai colocar lá em cima. Essa é a palavra para esse mundo. Essa é a palavra para o Brasil. Essa é a palavra para nós aqui. Quem estiver orgulhoso achando que é Deus e que vive sem Deus, vai lá para o vale.
Mas quem estiver no vale, porque entende, está lá embaixo, porque quer Deus, porque quer subir, entende que só com Deus vai subir, só Deus nos ergue, só Deus nos levanta, só Deus nos sustenta, só Deus pode tudo. Quem entender essa mensagem vai ser levantado, vai ser salvo. Voz do que clama, prepara o caminho, endireita a vereda. O vale será exaltado, vai ser levantado, mas o outeiro, as montanhas vão ser derribadas. O que tiver torcido, Deus vai endireitar, e o que tiver torto e áspero, Ele vai aplainar. E a glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Voz do que clama, e alguém disse, o que eu vou clamar? E a Bíblia diz, toda a carne, todo ser humano é erva, é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. E diz que o ser humano, nós somos como a planta, a flor. Quanto tempo dura uma flor? Uma flor é bonita, é bela, mas quanto tempo ela permanece? Muito pouco tempo. A Bíblia diz que nós somos assim. Toda a erva seca e cai-se as flores, vindo o hálito de Deus. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Primeira coisa, a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Pode acabar o mundo, pode acabar céu e terra, pode acabar tudo, mas Deus e sua palavra vai permanecer eternamente. Então eu posso crer e confiar nessa palavra. Isso aqui é verdade, vai passar céu e terra, mas isso aqui não vai mudar. Eu posso acreditar e confiar no que está escrito aqui, porque isso é eterno, não muda. Você está entendendo? Você pode agarrar nessas promessas e nessa palavra e dizer, Deus, o Senhor disse que isso não muda, eu não abro mão da promessa, eu não abro mão da palavra. Mas eu preciso entender que o caminho precisa ser endireitado para que a glória se manifeste. Eu preciso entender que o orgulhoso vai... O outeiro, quem está lá em cima vai descer, e quem está embaixo, humilde, é que vai ser exaltado. Tu, anunciador de boas novas, anuncia a Sião, ao povo, anuncia as boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz, bem forte, não temas, diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor virá como forte, com seu braço forte dominará. Ô anunciador de boas novas, começa a clamar, começa a gritar, que Deus está vindo. Querido, essa palavra é para mim e para você aqui hoje, mas é para ser clamada também para aqueles que estão ao seu redor, desesperado, longe de Deus, e achando que vai se acabar tudo. Não, tem um Deus que controla tudo. O que precisa é voltar para Deus. Olha só, anunciador de boas novas, sobe num alto monte, proclama, grita, levanta a tua voz e diz, o Senhor Jeová virá, Deus virá, Deus virá, o forte com seu braço dominará, o forte, o poderoso, o seu galardão vem com ele, a sua recompensa está diante dele, como pastor ele apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e levará no seu regaço os que amamentam, ele os guiará mansamente. Deus está dizendo que Ele quer pegar os seus, os que fazem parte do seu rebanho, e carregar nos seus braços. Nos seus braços. Ele quer amamentar, Ele quer dar, Ele quer cuidar. Você está entendendo? Olha esse versículo. Deus está dizendo, como pastor, Ele apacentará o seu rebanho. Você faz parte do rebanho de Deus? Tu está nesse grupo? Então essa palavra é para eu e para você. Olha o que ele está dizendo, ele vai recolher os cordeirinhos nos seus braços,
levará no seu regaço, no seu colo. Os que amamentam, ele os guiará mansamente. Aleluia. Você está perturbado, angustiado nessa manhã por tanta coisa que quem sabe tem atingido sua vida? Deus está dizendo: confia em mim, volta para mim, vem para mim, descansa nos meus braços, lança tudo no meu altar, gasta tempo comigo, fica comigo, meu filho, minha filha, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você como o pastor cuida do cordeirinho. Vou dar tudo o que você precisa. E aí ele começa a falar quem ele é, a grandeza desse Deus. E ele pergunta: quem mediu com o punho as águas? E quem tomou a medida dos céus a palmo? Sabia que Deus mediu os mares com o punho? Olha a grandeza dele. Ele mediu os mares, que a gente não sabe a extensão das águas no planeta. Ele mediu com o punho aqui, ó. E a terra, diz que ele mediu com o palmo. Olha. Mediu os céus com palmos. E recolheu o pó da terra. E recolheu em medida o pó da terra. E pesou os montes em outeiro. Queridos, Deus sabe tudo isso, quanto pesa a terra. Ele mediu, ele pesou os montes. As nossas balanças pesam no máximo caminhões, algumas toneladas. A balança de Deus, ele pesou o planeta. Ele mediu os céus a palmo. Mediu os mares com o punho. Você está entendendo a grandeza desse Deus? E está revelando quem ele é para você. Quem sabe você tem perguntado: eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem é esse Deus. Está aqui, a palavra revela Deus, as coisas criadas revelam a grandeza dele, a palavra revela. Ele diz que ele mediu o planeta, mediu águas e mediu o pó da terra com a palma da mão dele. Se um ser humano for medir o planeta com a palma da mão, consegue? Mas Deus mediu, para você ter ideia da grandeza dele. É esse Deus que está dizendo: eu quero cuidar de você. Por isso você pode descansar e confiar. Ele não é qualquer um não, querido. Não é qualquer um não. Não é os deuses desse mundo não. Os deuses desse mundo um é de pau, outro é de pedra, outro é de bronze, o outro é os espíritos, confiam nos espíritos. O outro é gente importante que já morreu, santos que já morreram, é o Deus deles. Mas se morreu, se não conseguiu resolver nenhum problema da vida dele, vai poder ajudar alguém? Agora esse aqui não, esse nunca morreu, esse está vivo, esse é poderoso, esse é o Criador de tudo, mediu os céus a palmo, mediu as águas a palmo, e ele continua revelando. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é o conselheiro de Deus? Deus não tem conselheiro. Deus não precisa de conselheiro. Com quem Deus tomou conselho para que tivesse entendimento? Com quem Deus fez as veredas do juízo e a sabedoria? Com ninguém. Ele é tudo, Ele criou tudo, Ele é a sabedoria, Ele é o poder, está dentro dele tudo isso. Sabe quem são as nações para Deus? Sabe quem é o planeta para Deus? Sabe quem é? Mesmo os Estados Unidos, com todas as armas que tem, a Rússia, a China, com 1 milhão de soldados. Sabe quem é esse povo todo para Deus, o planeta? Está aí no versículo de Isaías 40, 15. As nações são consideradas como a gota d'água num balde. Sabe uma gota d'água dentro de um balde? As nações para Deus, as nações para Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que Ele está dizendo: grita e mostra para esse povo quem eu sou. Eu e você precisamos conhecer profundamente, viver com esse Deus. E além de conhecer e viver, nós precisamos transmitir esse Deus para os nossos amigos e vizinhos.
para a nossa família? Ei, Deus está dizendo para mim e para você hoje. Você me conhece? Você me conhece? As nações são como gota num balde. Versículo 17. As nações são como nada perante Ele. Deus considera as nações como uma coisa vã. Quem vocês vão comparar a Deus? Quem é semelhante a Deus? Versículo 18. E quem vocês vão comparar a Deus? O artífice grava a imagem, o ourive pega o ouro, cadeia de prata, funde para ela um Deus, para ele um Deus. Aquele que é mais pobre, que não pode comprar ouro, pega madeira, versículo 20. O empobrecido não pode oferecer tanto, escolhe uma madeira que se corrompe. O artífice busca, grava uma imagem que não pode se mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis que desde o princípio, não atentaste para os fundamentos da terra? Deus construiu o planeta desde o princípio. Mais que isso, Deus está assentado sobre o globo da terra, e os moradores para ele são como gafanhoto. Deus está assentado no globo da terra, e os moradores da terra para Deus é uns gafanhotinhos lá embaixo. Isso é Deus. Deus não quer que a gente venha aqui e volte daqui com a visão distorcida dele. Deus quer que a gente conheça Ele, para a gente poder crer, poder admirar, respeitar, honrar, ter prazer quando vem aqui, saber que não está vindo aqui por causa de Pedro, de Bel, de ninguém, de Jefferson, está vindo aqui porque Ele é o grande, Ele é o que pode. Ele está sentado no globo da terra, os moradores são como gafanhoto. Ele estende o céu como cortina e os desenrola para fazer neles, para fazer tenda para nele habitar. Deus que trabalha com o céu, enrolando como cortina, como a gente faz com a cortina aqui. Deus trabalha com o céu, com as nuvens. A quem farei semelhante a Deus? Deus pergunta, diz o Altíssimo: levantai os vossos olhos ao alto e vede, quem criou todas essas coisas? Deus está perguntando. Quem produz por conta própria o seu exército? Olha só, quem produz por conta própria o seu exército? Céu, terra, mar, animais, planetas, cometas, e chama todas essas coisas pelos seus nomes. Deus sabe o nome de cada coisa no planeta, queridos. Você está entendendo? Ele conhece cada uma das coisas do planeta, cada estrela. Criou todas essas coisas, produz o seu exército, chama todas elas pelos nomes, em razão da grandeza da sua força. E pelo seu poder, nenhuma delas falta. Quando Deus chama, nenhuma falta, todas obedecem. E aí o versículo 27 em diante, ele diz para nós: ó Jacó, e tu, ó Israel, por que o meu caminho está encoberto para ti? Por que tu não me conhece? Por que o meu caminho está encoberto? O meu juízo. Por que você não me conhece e o meu caminho está encoberto para você? E aí Deus pergunta: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, não se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento, ninguém consegue entender Deus, esquadrinhar o pensamento de Deus. Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos
cairão de cansados, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o Deus que está dizendo para você: meu filho, me conheça, minha filha, me conheça. Eu estou dizendo para você quem eu sou, e o que eu sou capaz de fazer, o que eu já fiz e o que eu faço. Eu sustento o planeta, eu sustento sua vida só existe por causa de mim. Confia em mim, descansa em mim, faça parte do meu rebanho, faça parte do meu filho, se entregue a mim, eu vou cuidar de você. Eu concluo, querido, essa meditação nessa manhã, essa palavra nessa manhã, com a palavra do apóstolo Paulo em Atos 17, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber que o altar está aí descrito ao Deus desconhecido. Esse Deus é o que fez o mundo, tudo que nele há. Ele é Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, não é servido por mãos de homem, como necessitando de ser carregado para sair do lugar. Não, ele não precisa da ajuda de homem para andar. Pelo contrário, Ele é que dá vida a todos, a respiração a todas as coisas. Deus é o que dá vida a todos. Deus não precisa de ajuda de ser humano. Esses deuses que estão aí, que as pessoas precisam carregar ele de um lugar para outro, isso não é Deus, isso é idolatria, isso é engano de Satanás, para tirar o foco de Deus. Talvez alguém disse: mas eu não adoro ídolo. Mas você tem um ídolo na sua casa. Tudo aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, mais do que para Deus, é ídolo. Talvez o trabalho. Não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia por causa do meu trabalho. Trabalho, coisas materiais, televisão, rede social, coisas materiais. Tudo aquilo que tomar o tempo de Deus na nossa vida é Deus. É aquilo que a gente está adorando, vivendo para ela. Quanta coisa pode se tornar em Deus na nossa vida? Tomar o lugar de Deus. Quanto tempo a gente está gastando com Deus verdadeiro? Aquele que pode tudo e pode nos ajudar. E o Paulo diz: esse é o Deus que não precisa de ajuda de ninguém, pelo contrário, Ele dá a vida e a respiração a todas as coisas. De um só fez a geração dos homens para habitar sobre a terra. E mais que isso, Deus não fez somente de um os seres humanos. Sabe o que Ele fez? Diz que Ele determinou os tempos e os limites da sua habitação. Cada ser humano, o tempo da sua vida na terra está determinado por Deus. Presta atenção nisso. Os tempos e o lugar da habitação de cada ser humano é determinado por Deus. Está na mão dele a minha vida e a sua vida. Nós vamos até onde Ele permite. Com Ele nós vamos longe. Sem Ele nós não vamos muito longe. E Deus fez o ser humano para que buscasse a Deus. Se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de nós, Deus fez o ser humano para buscar a Ele. E aí a Bíblia diz: embora não esteja longe de nós, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? No céu? Está no céu. Mas está só no céu? Não. Ainda que não está longe de cada um de nós. Por quê? Ele responde: porque por Ele nós vivemos, por Ele nós nos movemos e por Ele nós existimos. Não está longe. É Ele que faz você viver, é Ele que faz você andar e é Ele que faz você existir. Está aí, do seu lado. E por que esse Deus não tem feito muita coisa nas nossas vidas? Porque muitas vezes Ele está para o lado de fora.
Deus está pelo lado de fora, muitas vezes. Está aqui, ó, dando vida, protegendo, dando saúde, dando condições para a gente se mover, andar, caminhar, trabalhar. Mas o coração está fechado e não abre para esse Deus entrar para dentro e fazer uma mudança total. Não basta Deus por lá de fora movendo tudo. Deus quer entrar dentro do nosso coração. Vamos ficar em pé. Deus quer entrar dentro do nosso coração. Quem é seu Deus? Quem é o Deus que você conheceu até agora? É esse que a Bíblia revelou hoje? Você viu a grandeza, o poder e a dimensão dele? Você viu, a Bíblia falou. Vou repetir os textos. Isaías 35, leia de novo na sua casa. Isaías 40. Atos capítulo 17. Ele revelando quem ele é. Mas ele não pode só estar pelo lado de fora, controlando o planeta e a sua vida. Ele quer entrar dentro da sua vida, do seu coração, mudar a sua história, mudar a sua vida. Mas você precisa abrir. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. G, solta essa música de novo aí. Ele vem para te salvar. Mas nós precisamos querer Deus, buscar a Deus. Ele vem para salvar, seja qual a área for da nossa vida. Mas nós precisamos querer Deus. Presta atenção nessa letra. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Venha mesmo, Pai.
Queridos, esse é o Deus que nós temos, que nós cremos, esse é o verdadeiro, esse é o que pode tudo, é nesse que você deve confiar, que você deve buscar, que você deve dedicar a sua vida a Ele. Ele vem com salvação para quem quer salvação, mas para quem o rejeita e o abandona, Ele vem com juízo, Ele vem com justiça. O mundo tem pago, está pagando e vai pagar preço caro por causa da rebeldia, da incredulidade e de zombar e abandonar Deus. E não esqueça de uma coisa, nós estamos nesse mundo, e eu e você, como filhos de Deus, se nós não estivermos protegidos no esconderijo de Deus, nas catástrofes e tempestades que ainda sobrevirão ao mundo, vai ser muito difícil. Jesus falou que seriam tempos do fim. Ele diz, vai haver um terremoto, vai haver guerras, vai haver pestilências, homens desmaiando de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Homens desmaiando de terror, está na Bíblia. É sinais do tempo do fim. Mas aqueles que estiverem no esconderijo de Deus vão ser protegidos. Ele mostrou para nós o poder que Ele tem, a grandeza que Ele tem. Quem estiver escondido com Ele, nos braços dEle, Ele quer nos apacentar. Ele quer cuidar de nós. Ele quer ser o meu pastor e o seu pastor. Ele quer carregar você nos seus braços, sua família, seus negócios. Ele quer cuidar de mim e de você. Mas nós precisamos querer Deus. Nós precisamos nos entregar a Ele. Esse mundo incrédulo está aí. Qualquer coisinha. Já teve tanta coisa feia nesse país. Ninguém nunca parou o Brasil. Morre 50, 60 mil pessoas assassinadas no Brasil. Ninguém nunca se preocupou em parar o Brasil por isso. Morre mais 50 mil no trânsito. Ninguém nunca quis parar o Brasil por causa disso. Ninguém nunca se preocupou seriamente com isso. Morre milhares das dengue da vida, do sarampo, de um monte de peste. E de repente a incredulidade chega e as autoridades querem parar o país. Falta de Deus, falta de conhecer Deus, falta de temer a Deus. É verdade que temos que ser prudentes, mas é verdade que nós temos que confiar e saber que quem nos protege é Deus. Imagina que se existir um vírus que pode matar pessoas e ele é transmitido pelo ar, quem vai ficar vivo? Pode tomar banho, pode lavar a mão, o que você quiser, mas se você respira, se você tem fôlego e você respira, e se o vírus estiver no ar, qualquer pessoa vai pegar esse vírus. Então só tem um lugar seguro, Deus, seu esconderijo, sua presença. Ele quer cuidar de mim e de você, como o pastor cuida do cordeirinho. Aleluia. Que Deus nesta manhã possa ter falado com você e ter feito você descansar nele. Eu espero que você saia daqui não mais amargurado e aflito como você chegou, mas eu espero que você saia daqui tranquilo, tranquila, descansado nesse Deus poderoso que diz: olha, meu filho, minha filha, entrega tudo nas minhas mãos, eu quero cuidar de você. Me obedeça, me siga, eu quero cuidar de você. Amém?